Oi, meu nome é Fernanda, ou muitos me conhecem como Isla, da Rede Vizinha. Já segue a gente lá e ativa as notificações, que lá também tem vídeos bem rapidinhos e práticos. Hoje vamos para mais um tutorial. A nossa videoaula de hoje vai ser um panô de fogão super facinho de fazer, lindo, meninas, com acabamento em velcro, costuras todas embutidas e bem rapidinho, com molde, costura e finalização. E aí, vamos aprender? Vem comigo! Vamos à nossa lista de material. Manta R1 8x20 para a estruturação das nossas alças. 2 cortes de tricoline 8x40 para as nossas alças. Nós vamos dobrá-lo ao meio. Eu utilizei também 4 viés de 4x57 de tricoline. Vocês podem utilizar cianinha ou viés pronto, ou o que quiserem para dar um acabamento bem bonitinho. Tricoline 41x41 estampado. Manta 50x50. Essa será a medida final da nossa peça. E um outro tricoline de 60x60, que será o nosso forro e a vira do nosso canto mitrado. Vamos iniciar os trabalhos agora dobrando o nosso viés e costurando em todas as laterais, fazendo uma barrinha. Se vocês forem utilizar a cianinha, pode fazer do mesmo jeito, tá? Com a cianinha. São 4, um para cada lado. Agora, vamos pegar a nossa manta, vamos fazer as marcações dela. Vamos medir 5 centímetros em cada lado da manta. Vocês podem riscar com caneta mesmo, não tem problema, que isso vai ficar embutido no tecido depois. Ó, 5 centímetros de todos os lados. Então, 5 para lá e 5 para cá. Fazendo assim uma margem. Essa margem vai servir para delimitar aonde nós vamos colocar o nosso tecido estampado e onde vai ser a vira do nosso canto mitrado, onde vai ser a bordinha do nosso canto mitrado. Como essa margem é de 5 centímetros, vocês vão ver que o nosso tricoline vai passar um pouquinho a essa margem, meio centímetro de cada lado, não tem problema, é assim mesmo, é só pra marcar mesmo, pra ele ficar centralizado na manta, tá, meninas? Agora, nós vamos passar a ferro fixando ele e passar uma costura em volta, uma costura de segurança. Pode fazer uma tela C, caso vocês quiserem, ou só deixar assim mesmo. Ó, a minha peça, eu já passei a costura de segurança, fixando ela nas marcações, e não fiz uma tela C. Vocês podem fazer se vocês quiserem, tá bom? Agora, eu vou fazer a costura das minhas alças. Nós vamos pegar uma parte de tecido, vamos dobrá-la ao meio na parte mais comprida, desse jeitinho, ó. Dobra ao meio, ponta com ponta, e agora vamos abaixar essa ponta fazendo um triângulo. Esse triângulo eu vou recortar para dar o formato que eu quero da minha alça. Eu quero ela assim, ó. Vou pegar o outro tecido e vou usar esse aqui de molde para poder ficar as duas alças iguais. Vou recortar esses excessos também. Aí, eu já terei as duas alças no corte que eu quero. Agora, eu vou posicionar em uma parte de manta, a parte reta pra cima, ó. Vamos dobrar a nossa alcinha e vamos passar uma costura seguindo esse corte de cima, que é esse corte triangularzinho, deixando sempre aquela aberturinha de 2 dedos pra gente poder desvirar a nossa peça, tá bom? Sempre fazendo um retrocesso no começo, um retrocesso no final, pra na hora da gente desvirar, ela não desmanchar.
Com a nossa costura feita, agora vamos tirar os excessos de manta, cortando as bordinhas e as linhas. E vamos desvirar a nossa alça. Com o auxílio de uma tesoura, eu vou empurrando as minhas pontinhas para ficar bem desvirado a minha peça. Eu vou dobrar, colocar minha manta para dentro e dobrar as minhas bordinhas para rebater a minha alça. Dobra ela para dentro para ficar bem bonitinho. Vocês podem até passar ferro se vocês quiserem para vincar melhor. Aqui eu só dobrei mesmo e vou passar uma costura. Agora, com a nossa alça pronta, vamos fazer a mesma coisa na outra alça. Seguir as costuras, desvirar e rebater para ficar igualzinha, no mesmo tamanho. Eu vou costurar os meus viés no meu tecido, igual eu tinha mostrado para vocês lá no começo do vídeo. Nós vamos pegar ele, vamos dobrar ao meio, direito para frente e direito do nosso tecido. Ó, dobra ao meio, deixa uma margem de mais ou menos um dedo ali em cima. Ele pode sobrar um dedo em cima, um dedo embaixo, não tem problema, ele não precisa chegar até o final do tecido, depois vocês já vão entender. Vamos costurar. Com os 4 lados costurados, tirei o excesso de linha e vamos fazer o recorte do nosso canto mitrado. Você vai precisar de um papel das medidas de 10 por 10, vai dobrá-lo ao meio, transformando em um triângulo. Vai fazer o encaixe desse triângulo na borda do seu tecido, com o viés para dentro. Vai fazer a marcaçãozinha, pode ser a caneta, pode cortar direto, como vocês quiserem, tá bom? E vocês vão cortar esse excesso. Nós vamos repetir esse processo nas 4 pontas do nosso forro. Os 4 lados cortados, vamos à costura. Puxamos o nosso viés para fora, abrindo ele assim, ó. E vamos dobrar costura com costura. Sempre costura com costura para dar um acabamento bem bonitinho. E vamos passar uma costura em cima e tirar esse excesso dessa pontinha de viés. Sempre fazendo retrocesso no começo e retrocesso no final. Vai ajeitando para as costuras não saírem do lugar. Corto minha linha, vou cortar o excesso de pano dessa pontinha do viés e também da pontinha lá atrás, em ângulo, para na hora que desvirar, ficar bem bonitinho o meu tecido, ó.
Ele vai ficar o canto bem certinho já, e nós vamos fazer esse processo nos 4 lados. Com as nossas costuras feitas, agora nós vamos passar o ferro para vincar esse canto. Ele tem que ficar no formato certinho de 50 por 50. Se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade, pode ir medindo com a régua e passando a ferro para poder vincar. Sempre com a costura do viés dobrada para dentro, para ele já ficar no acabamento certinho. Ajeita todas as bordas e marca com o ferro para ele ficar bem bonitinho. Isso vai fazer bastante diferença no trabalho final. Vocês vão pegar a manta e vão posicionar em cima dessa peça. Gente, ela tem que dar a medida certinha nas laterais. Caso dê alteração, pode refilar a sua manta para ela ficar na medida certa dessa parte do forro que nós fizemos. Nós vamos colocar ela para dentro, assim, recheando mesmo, enfiando as pontinhas dela para dentro. Vocês vão ver que o viés vai sobrepor a essa costura que nós tínhamos feito de segurança no tecido principal. Aí você vai ajeitando ele bem bonitinho, bem certinho. Depois de ajeitado, se vocês quiserem, podem ir alfinetando também, para ele ficar bem certinho, para a manta não sair do lugar, tá? Pode passar ferro também depois. Com a peça encaixada bem bonitinha, vamos fazer uma costura rente a esse viés. Costura feita, nossa peça está praticamente pronta. Vamos fazer agora a aplicação das nossas alças. Eu medi mais ou menos 10 centímetros da lateral, vou pegar a parte triangular e vou aplicar ela. Eu vou seguir o formato da costura de triângulo. Uma alça aplicada, seguindo a costura de triângulo para ela ficar bem firme, nós vamos dobrar a nossa peça para medir onde vai ficar a outra alça. Pega a parte de trás dela, dobra ponta com ponta, posiciona a outra alça certinho em cima daquela lá, com o triângulo para baixo e alfineta. É aqui que nós vamos passar a costura para as alças não ficarem tortas.
Com as duas alças colocadas, vocês podem optar por colocar um botãozinho aqui, ou então o velcro, como eu vou fazer. Peguei 2 pedaços de 5 centímetros de velcro. Eu vou separar eles, né? Macho e fêmea que a gente fala. Vou virar a minha peça ao contrário, tem que ser lá na parte do forro. Vou posicionar o meu velcro bem na divisa entre o meu forro, né? Entre a parte de trás da minha peça e a minha alça, e vou passar uma costura bem no cantinho. Com uma costura feita, eu vou fazer o outro lado agora. Posiciono na pontinha, ó. Vocês podem ver que vai ser do lado certinho. Pode medir assim antes de costurar para ter certeza também. Aí, vocês vão fazer sempre um retrocesso e passar a costura bem no cantinho do velcro, com bastante cuidado para ele não soltar. Do outro lado, nós vamos fazer o mesmo processo, bem nos cantinhos da peça, para ela ficar bem bonitinha e com acabamento bem legal.
costuras já prontas, a nossa peça está finalizada. Eu só vou costurar 2 fuxiquinhos à mão mesmo, pra dar um acabamento bonitinho nessa ponta dessas alças. E aí, meninas, o que vocês acharam da nossa peça? Qual é a próxima peça que vocês querem ver? Já se inscreveram no canal? Envia pra aquela amiga que quer muito começar a costurar e não sabe por onde começar.